Boa noite. Agora está melhor. Estamos mais próximos. É uma queixa minha constante. Um salão desse tamanho e todo mundo muito disperso, né? Então fica melhor. Deixa eu optar pela banda da esquerda. Boa noite, pessoal. Pronto. Calor humano sempre é bom. Nossa temática hoje é... Está desligado. Não, está ligado. Yes. Nossa temática hoje é liberdade e igualdade na sociedade. Para mim tem um aspecto peculiar sobre o qual eu gosto de falar desse tema. Que, na realidade, é um aspecto que foi, assim, fundamental ao olhar para a obra de Novaes, que foi se aprofundando e ganhando uma amplitude maior e ganhando epistemologia própria. Algo interessante sobre isso está quando ele publicou algo que descreveu, é o título do livro, Psicologia do Espírito. E assim, normalmente eu tenho um hábito de quando as coisas chegam a mim, primeiro eu dou as cacetadas e depois eu vou trazendo. É um fluxo comum comigo, certo? Primeiro, para eu não ficar iludido pelo encanto. Então, eu prefiro... Se você me perguntar, tem uma coisa boa e uma coisa ruim, vai contar primeiro o quê? Quer que eu escolha primeiro? Ruim, certo? Depois dela, o que vier é lucro. Então... E por que eu falo isso, esse entusiasmo, esse sorriso? É porque, assim, olhar para o viver a partir da ótica do espírito é assumir para com esse viver a plena consciência da sua continuidade e da responsabilidade de cada indivíduo para consigo e para com a comuna da qual participa. E isso é significativo, porque quando eu vou para esse lugar do olhar do espírito, eu paro de dizer que meus problemas são os outros. Eu paro de olhar para meu pai, minha mãe, minhas filhas, a família onde eu vivo, e dizer que isso é um problema. Fantástico. Porque, veja, esse lugar do espírito, ele sabe que tudo aquilo foi atraído, para a gente usar uma palavra mais comum, mas na realidade tudo aquilo foi coagulado, tornou-se realidade a partir dele. A partir dele. O Espírito configura uma realidade na qual aquela pessoa que está agora sendo aqui, então, eu, Espírito, configurei essa realidade que essa pessoa que está aqui, que se chama Fernando, está vivendo. É fantástico isso. Fantástico, sabe por quê? Porque quando eu passo por alguma coisa, mesmo que alguém tenha me feito isso, ou feito aquilo, ou feito qualquer outro absurdo, eu pergunto, o que eu queria aprender, que me propus, ou me predispus a esse acontecimento? Isso é fantástico. No estacionamento. Tem alguém que é dono do Nissan Prata, com sacolas, com bolsa, com tudo dentro. Então, isso é significativo. Porque, pensando dessa forma, vamos olhar para a temática dessa aula de um outro jeito. Onde a temática, que será aqui exposta por mim, tem uma finalidade. Tire os seus conhecimentos da estante e aplique na vida. Porque falar sobre liberdade e igualdade na sociedade, e saindo de um vulto materialista, ele é algo extremamente enriquecedor. Mas, mais uma vez, materialista para mim, mais uma vez nesse salão, não para vocês, não é aquele que não acredita em Deus, ateu, que não acredita no espírito ou na espiritualidade, não. Para mim, eu faço um recorte, eu me dou essa liberdade de um neologismo, né?
Não é um neologismo, né, que eu estou dando um novo significado, um outro significado, não é exatamente neologismo, que seria formar outra palavra. É que é o seguinte, esse lugar do olhar enquanto espírito me coloca frente a um elemento de confronto que me é extremamente salutar, que é a autorresponsabilidade. Então, para mim, o que eu vou chamar de espiritualista é as posturas assumidas por alguém que se coloca no lugar da autorresponsabilidade pelo aquilo que é construído. Mas eu vou explicar direito o que é que isso significa. Por exemplo, João, que está sentado aqui na frente, não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em espiritualidade, acha tudo isso xarope. Só que é o seguinte, João, ele sabe que o mundo que a filha dele, os netos vão herdar, está sendo construído agora por ele. Desde o meio ambiente ao construto social, depende dele. João, que está aqui sentado, quando ele entra no período de eleição, ele busca alguém para votar. E ele faz o exercício, acompanha o que aquela criatura fez durante os 4 anos. João não acredita em Deus. A empregada de João teve uma pneumonia e precisou de um antibiótico. E a receita do antibiótico, um antibiótico desses mais novos, né? 450 conto. Quando Joana chegou e disse, olha, patrão, eu não vou trabalhar amanhã, não. Eu passei no médico, ele já fez a receita. Ele disse o quê? Me traga, me mande a receita. Tira uma foto aí no WhatsApp e me mande a receita. Olhou, disse, tranquilo, ó, eu vou financiar para você em 10 vezes. Eu vou comprar, pode vir pegar, e em 10 meses eu vou descontar R$45 por mês. Ele é materialista. Não está procurando nem Deus, nem Espírito, nem, com todo respeito, o Chico, seja o Xavier de Assis, para fazer um milagre com o outro, não. Ele assume esse papel. Esse papel, para mim, ele é um dos mais significativamente espiritualista. É porque assume uma atitude de vida, que é o lugar da atitude, do olhar-se enquanto espírito. E eu vou conhecer um monte de espiritualista aí que baixa o caboclo, certo? Que baixa aí o mentor, certo? Que reza o terço e, patrão, não vou poder hoje não, porque me passaram aqui um antibiótico, o antibiótico custa 300 contos. Tá bom. De quantos dias é o atestado? De 5. Então tá bom, depois você volta. Velho, 300 conto no salário de quem ganha um salário mínimo é um impacto. Eu nem me preocupo. Ah, não, mas eu dou esmola, eu cuido dos velhos, eu dou sopa, eu... Pelo amor de Deus. Essas coisas eu continuei fazendo que o pessoal precisa, mas dá para entender que não é isso. Então, essa é a minha distinção. Porque eu encontro pessoas que são assim. E por que é que eu vou apedrejar dizendo que eu sou melhor do que ela? Para mim, o lugar de espírito é esse lugar, que se autorresponsabiliza. Porque é isso. Nós vivemos entendendo que temos... Rapaz, tem encosto hoje aqui, tem encosto. Tem encosto, aí, certo? Que temos um espírito, não é assim? Eu tenho um espírito. Criatura, pelo amor de Deus, depois dessa aula você não vai mais dizer isso. Você vai entender que é o inverso. Você, que é espírito, está vivendo uma experiência num corpo físico. Isso muda completamente, porque ele leva mais facilmente ao lugar que eu chamei de ótica do espírito, que é como eu interpreto parte do conteúdo que Novaes compartilha conosco nas obras dele. Então, esse lugar, eu sou um espírito que estou vivendo a vida em um corpo. Quando isso acontece, a primeira coisa é que eu vou entender que esse corpo é finito. Então, não existe imortalidade, porque algo morre. Mas, Fernando, você continua espírito, então há uma morte, que é desta pessoa, e há algo que continua. A continuidade de quem? Do espírito que eu sou. Então, a continuidade do eu que estou aqui. Que a cada encarnação aprenda um pouquinho, através de uma criatura que ganhou vida
enquanto estava dando utilidade ao corpo. Esse corpo tem uma propriedade, porque nessa encarnação eu sou do sexo masculino, sou pai de Bia e Maria Fernanda, sou filho de Jurandir e Iracema, fiz escola técnica, fiz escola de medicina, fiz pós-graduação em epidemiologia, fiz uns cursos de psicoterapia, estudei a questão básicas aí do espiritismo, adoro cozinhar. Esse é Fernando. Encarnação passada. Eu era o mesmo espírito, mas dei vida a uma pessoa que tinha outras características. Essa coletânea de características podemos entender quando a gente fala de personagem. Porque vocês assistem as palestras e as lives de Adenauer, ele fala sobre espírito e personagem. Espírito é essa essência. O personagem, isso que eu estou configurando. Aqui na encarnação anterior, outra configuração. Então, esse elemento ali, ele serve de interação para que eu possa tanto perceber como intervir no curso dessa dimensão de vida. Pronto, isso daí é importante. Porque quando eu vou olhar aí, eu não vou me tomar pelo corpo. E nem vou me tomar por este personagem. Certo? Então, eu tenho uma coisa que eu tenho um dos valores assim significativos para mim. Que eu tentei pegar esse valor e colocar na fogueira e queimá-lo para extirpá-lo de mim. Em trabalho de terapia tem essa história. Você imagina algo de você que você não quer mais, a galera faz uma fogueira, você mentaliza aquilo, escreve o nome no papel, acende a fogueira, pega o papel, joga no fogo e diz, vai direto. Lógico que eu estou fazendo a encenação, porque também sou um tanto quanto artista ator, né? E aí, eu fiz isso. Só que depois que o fogo subiu, quando eu olhei, eu via lá dentro um homem. Um homem. O corpo todo de carvão, ou seja, o mesmo formato humano, só que era carvão, algo queimado que estava ali dentro. Ele olhava para mim e dava risada. Na hora que eu olhei para ele, eu fiz, é Fernando. E o que foi que eu disse? Eu quero você. Não dava para ir lá e tirar o papel, né? Mas como eu botei mentalmente eu fiz, venha. Porque toda vez que eu aponto para Agnello e passo aqui 1 hora falando de Agnello, vocês conhecem Agnello ou conhecem Fernando? Você vai conhecer Fernando, porque é os meus atributos que eu utilizo para falar dele. Então, ou seja, eu quero ela de volta. Fernando, você quer ser maledicente? Não, é que tudo que é humano me pertence. Se tudo que é humano me pertence, é algo que eu sei que está em mim, é meu, por que eu vou queimar ou jogar fora? Não, eu tenho que aprender a utilizar dessa ferramenta. Mas sabe qual é o problema? Nós acreditamos em um espírito angelical e um corpo material, um personagem material demoníaco e diabólico. Criatura, acaba com essa história. Assume algo de uma identidade. Você tanto é sombra como é luz. Na sua sombra tem muita coisa que é valiosa e tem coisa que é o contrário, é hedionda. Mas sendo uma coisa ou sendo outra, é apenas uma forma de expressão. O elemento essencial, básico, que dá vida a tudo isso, é o espírito que é você. Então, eu sou um espírito vivendo uma trajetória nesse personagem e eu não quero ser nem o bom, nem o belo, o bom, o belo, o certo. Por quê? Porque almejar isso de uma maneira plena é se cristalizar em uma visão do que é belo, do que é bom e do que é certo. Aquilo que é belo, bom e certo em um momento, já não é mais no outro. Então, por isso que eu não quero. Eu quero perceber como, às vezes, com Renato, eu reajo a uma ofensa dele de um jeito. Com Eneida, eu reajo de outro. E com Clélio, eu reajo de outro. Porque temos relações diferentes. Isso denota áreas de sombra e de luz no meu comportamento de inter-relação com as pessoas. Então, é importante. Para mim, a gente tem que pensar a partir daí. E aí, uma outra foto. Quando a gente olha para a realidade da sociedade, vocês já sentiram isso? É uma bagunça total. Nada presta às vezes. Tudo está bagunçado. E quando a gente olha, diz, mas é isso mesmo? Mas veja só. Será que isso é assim? Ou, na realidade, isso é assim porque as mãos que estão tocando esses aspectos
são as suas mãos. Exatamente por isso. O quebra-cabeça da sua existência está sendo tocado por suas mãos, que não é capaz de assumir uma coisa fantástica, sem a qual não dá para se falar de igualdade e liberdade, a sua plena ignorância. Você não aceita a sua ignorância. Porque simplesmente, quando você começa a sair da ignorância, em vez de falar que as coisas não prestam, você vai fazer o quê? Identificar o quanto as coisas lhe aprisionam. Isso é porque quando a gente passa do PowerPoint para outro computador, ele rouba um pouquinho. Então, o que é que lhe aprisiona? Mas ficou legal a imagem. Essa forma de não dar ordem àquilo que é seu, faz com que você identifique que você está acorrentado. Por isso, sem liberdade. E se você está acorrentado, é porque alguém lhe acorrenta. Então, não há igualdade, porque tem um acorrentado e um acorrentador. Isso não é igualdade. Contudo, a ideia é que você sabe que tem um livre-arbítrio, que é uma aquisição do período em que o espírito conquistou a razão. Como é que eu simbolizo isso? Esse livre-arbítrio, tranquilamente, quando você consegue conquistar a razão. Eu tenho uma pet chamada Fofura. Hoje eu saí de manhã, só vou conseguir chegar em casa quando sair daqui. Se a galera não botou comida para ela, ela poderia estar lá dizendo, cadê Fernando? Mais uma vez enfiado naquele centro espírita. Já não basta, certo? Esqueceu da minha comida. Simone mandou comprar, ele não comprou. Ou seja, livre-arbítrio só existe quando você tem conhecimento para poder expressar-se. Sem conseguir tocar as coisas e dar a ela identidade a essas coisas, eu não tenho livre-arbítrio. É como nós pegarmos aí o pessoal daqui da Baixa do Coqueirinho, Baixa do Tubo. Junta aí uns 30, leva para o restaurante japonês, onde o menu é todo em japonês, certo? Agora não tem aqueles filmes japoneses. Não pode ser criança, tem que ser de 50, mais ou menos. Porque agora você pega os pirralhos de 10 anos, ele sabe ler por causa daqueles HQ, desses que tem de lá para cá. Então, a galera de cinquentinha. E aí bota todo mundo sentado, entrega o menu e diz, escolha o que comer. E não tinha ninguém com prato na mesa, para você não dizer aquilo. E bota, escolha o que comer. As pessoas vão escolher? Não. Como você escolhe quando você não conhece? Como você escolhe quando você não sabe? O uso de livre-arbítrio só pode ser feito a partir do conhecimento. Mas, Fernando, você colocou que foi ali o período em que o espírito conquistou a razão. Sim. No dia que eu achava que era uma alcateia, ou era um enxame de abelhas, ou seja, eu saí do coletivo e disse eu. Ou quando a criancinha, que quando nasce, ela e a mãe, uma coisa só, né? Teve uma hora que ela diz meu. É quando ela diz eu, e ali o restante. É nesse momento que eu desperto para o espírito que está ali, que sou eu. E é nesse momento, então, que está ali representado o uso da razão, da crítica. E o que é que a gente precisa fazer? Em vez de ficar como se estivéssemos à mercê dos elementos que formam o quebra-cabeça de nossa vida, fazer o seguinte, são as mesmas peças. O que foi que eu fiz aí, simbolicamente na imagem, né? Eu apenas as arrumei, dando a ela um formato. Veja que elas não estão encaixadas umas nas outras. E quando eu faço isso, e deixo de brigar com os elementos da minha existência, e passo a dar a eles uma conformação de harmonia, de equilíbrio, de sentido, tá? Veja como eu consigo dar verdadeiramente agora um significado. Aquilo que era isso, tornou-se isso apenas por causa de minhas mãos. Aquilo que era uma bagunça total, está agora transformado no símbolo da vida, a árvore. Por causa de quê? Minhas mãos. Então, não dá para falar de liberdade e igualdade na sociedade, sem entender que isso só é possível a partir de auto-implicar-se nessas questões, nesse processo. Sem se auto-implicar, é o quê? É a coisa mais fácil.
que a gente mais gosta de fazer, fofocar, falar da vida dos outros, apontar para quem não faz aquilo que eu não me proponho a fazer. E essa árvore que a gente vai colocar, na realidade, não são quebra-cabeças, são pessoas. Mas, Fernando, o que é que tem a ver com pessoas? Quando eu olho para a Eneida e digo, que figura! Eu estou projetando em Eneida aspectos meus para descrevê-la. Nós sempre nos aproximamos do outro a partir de projeções. Então, de cá, eu tive uma experiência com papai e com mamãe, e aí encontrei Moninha, minha atual esposa. Se eu digo atual, ela me mata, né? Mas ela não vai ouvir essa aula, minha atual esposa. E aí, eu digo, encontrei o amor da minha vida. Esse amor da minha vida, parte dele é uma projeção que eu faço do perfil de mulher que seria uma completude para mim. Então, você já viu em brigas de casais, né? Minha mãe não fazia assim. Meu pai não era desse jeito. É porque, Moninha, é uma projeção da minha idealização do feminino que seja porreta. Que desse feminino vem minha mãe, desse feminino vem minha tia, desse feminino vem a professora que eu achei porreta, desse feminino vem alguém que eu conheci que também era mulher, e eu achei fantástico num filme, em um livro. Então, é isso que eu projeto na pobre da Simone. Agora, veja só, ela tem que corresponder a tudo isso, certo? Rapaz, toda relação que eu tenho com os outros, ela ajuda a me conhecer. Porque tudo aquilo que eu critico do outro mostra o quanto daquilo ainda não está claro e resolvido dentro de mim. Não que eu queira ser a luz que ilumina o mundo, eu preciso ter os olhos que me iluminem, mostrando o que há em mim ainda que é sombra, que ainda não está revelado, para que, tratando disso, eu melhore a minha relação com o mundo. Então, aprenda a abraçar e acolher quem? A sociedade. Para que, dessa forma, eu comece a perceber e a me propor uma estratégia de conhecimento mais significativa. Ou seja, não há liberdade sem responsabilidade. Impossível. E que eu possa compreender o que está escrito nesse quadrinho. Me olhei no espelho e perguntei, quem é você? E ele me disse, suas escolhas. Então, a sociedade que nós vivemos, resultado das nossas escolhas. O que ela tem de liberdade constituída, resultado das nossas escolhas. O que ela tem de privação de liberdade, resultado das nossas escolhas. O que ela tem de discriminação e alienação, resultado das nossas escolhas. O que ela tem de inclusão e integração, resultado das nossas escolhas. Para vocês entenderem isso, antes que eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem tinha um filho com Down? Sabe como é que fazia? Escondia no porão da casa, para ninguém saber que ela tinha um filho com doença, no porão. Hoje, tem crianças com Down, do espectro mosaico, fazendo mestrado, doutorado, sendo professores. Por falar nisso, tem uma delas que mudou a forma de abate do gado, fazendo doutorado na Inglaterra. E aí ela mudou a forma de abate do gado. Respeitadíssima, professora. Mas, Fernando, é um Down? Isso é para mostrar que a nossa sociedade, por mais que a gente ache que não, ela consegue sair de um perfil extremamente de discriminação e de anulação para um perfil de integração. E nós estamos vendo hoje algo diferente do que foi vivido. Um homem secular já pode falar assim, eu tenho 60, eu tenho mais de meio século. Né? Então, um homem que tem mais de meio século viu na época da sua adolescência a discriminação sobre isso. Então, me olhei no espelho e perguntei, a sociedade que eu tenho é aquela resultante das minhas escolhas. E com isso eu queria abrir para vocês, né? Falando então de liberdade e igualdade na sociedade, como é que vocês pensam? Que aspectos você gostaria de trazer algum dado para a gente poder expandir essa aula a partir da partilha de vocês? Daquilo que vocês se sentem evocados enquanto indivíduo dentro desta sociedade. Um de cada vez, mas eu espero.
Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Me pressionaram aqui a fazer uma pergunta, viu? Mas eu vou perguntar. Estão conseguindo ouvir agora? Tá. Professor, o senhor está falando sobre escolhas, né? E eu estava aqui, enfim, primeiramente parabenizá-lo aí pela excelente reflexão, mas eu estava refletindo aqui, pensando sobre essa influência do determinismo, né, nesse processo das escolhas. Por exemplo, do ponto de vista reencarnatório, quem teve a oportunidade de nascer numa determinada família isolada no Alasca, e, enfim, com o falecimento do pai e da mãe, a pessoa vai permanecer isolada. Então, ela nunca se deparará com determinada oportunidade de, enfim, cometer um crime de homicídio. Quem vive numa determinada sociedade onde não existe um carro, nunca vai se deparar com a oportunidade de acelerar um carro ou não para fins de atropelar alguém, né? Então, pois bem, diante do atual estágio assim, evolutivo da nossa sociedade, diante de tanta heterogeneidade, né, digamos assim, será que, ao invés de nós podermos fazer as nossas escolhas, muitas delas não foram escolhidas por fatores alheios à nossa vontade? Porque, imaginando utopicamente, por exemplo, se nós imaginássemos uma sociedade uma sociedade pré-colombiana, por exemplo, que tem na floresta amazônica, ali no Sudeste Asiático, na Austrália, são sociedades com um componente um pouco mais tribal, né? Naturalmente, as escolhas que são feitas ali guardam uma certa conexão com o estágio evolutivo daquele meio, e não precisa ir muito longe. Em determinados países, por exemplo, não tão desenvolvidos, em determinados contextos, o Haiti, por exemplo, o ambiente de barbárie ele impera de uma forma muito mais evidente do que na Suíça. Então, assim, será que, dependendo do caso concreto, muito é escolhido e nós talvez não tenhamos a possibilidade de escolhermos? Eu falo sobre essa ótica das sombras, da luz, de poder evoluir ou não. Será que nós não somos mais frutos do meio, uma consequência disso, do que protagonistas nesse nosso meio social? Obrigado. Primeiro que eu acho... O que eu acho? Espera aí. Eu tenho que vasculhar o baú, tem muita coisa aqui dentro. Certo? Você deu uma sacudida no baú. O que é que eu vejo nisso? O seguinte. Eu, personagem, não tenho livre-arbítrio. Eu, personagem, não tenho livre-arbítrio. A metáfora analítica personagem-espírito ficou compreendida por vocês? Da forma mais simplória que deu para explicar? Eu, personagem, não tenho livre-arbítrio. Não tenho livre-arbítrio. Então, para ficar bem estabelecido. Agora, o contrário. O planejamento, a proposição da trajetória encarnatória é feita por quem? Pelo Espírito. Então, a pergunta, digamos, se isso fosse possível, eu nascer no Alasca com os pais morressem e eu ficasse sozinho. E uma reflexão é essa. Eu não poderia ocorrer o homicídio. Eu ia chorar todo dia. Eu tanto queria matar um, por que eu não vou ter um para matar? E, a partir daí, a pergunta que eu me faria do olhar do Espírito é, para quê? Para quê? Eu, enquanto Espírito, constituí uma existência num lugar aonde eu não vou poder saciar o meu desejo de matar. Há um sentido, porque eu não caí ali por acaso. Se vamos falar de um determinismo, é da relação do espírito para com a trajetória do seu personagem. E aí, vamos sair de determinismo, como as pessoas achavam, que quando codificaram o genoma humano, o genoma, cada gene, era um determinismo, e entenderam que na vida não há determinismo, há probabilidades. Então, a partir daí, é isso que eu preciso começar a trazer, e por isso que eu fico tão empolgado, que eu comecei falando do olhar do Espírito. Porque dessa ótica vai ser essa pergunta. Eu fui morar no Haiti. Só que no Haiti eu podia ser da classe mais elitizada. Como aqui tem pessoas que dizem que não tem violência. Por exemplo, Linha Verde, Guarajuba, lindo lugar. As pessoas só enxergam, ela vem na pista e dobra à direita, indo. E na volta elas vêm contemplando à esquerda. Porque
Quando ela está indo, que ela só olha para a direita, a esquerda não existe. Quando ela vem retornando, só existe a esquerda, a direita não existe. Falando da nossa, como somos volúveis, né? Onde esquerda e direita mudam de sentido, é porque olhamos para a realidade de quem tem carro, de quem tem aquelas casas, não olhando para a realidade de quem mora do outro lado, onde tem toque de recolher, aonde tem estupro de menores, aonde tem abuso sexual dos pais. Não que na de cá não tenha, não que na de cá não tenha, mas aquela realidade. Então, uma das questões, quando eu olho para o determinismo, é que só há determinismo quando você espera que alguém faça por você. Quando você entrega a responsabilidade, o caráter do espírito a outra pessoa. Imagine, vocês conhecem uma velhinha não, morreu bem velhinha, né? Irmã Dulce. Eu poderia usar um espírita, mas alguém do contexto espírita, mas para mim, como eu já disse, o que é espiritualista, que é pautado a visão do espírito, é quem assume uma atitude nessa pegada. Você acha que quando ela começou, tinha uma renca de madre superiora, certo? De grandes do clero, dizendo, vai, irmã, faça, estamos aqui com você, conte com a gente. Não encontrou. Então, a pergunta é, nós somos influenciados pelo meio, mas não somos determinados por ele. Não há determinismo nisso. Quando eu entendo que quando eu percebo as influências sobre o meio, olho para mim e pergunto um para quê de eu estar naquele meio, eu assumo o meu papel de transformador do meio. Por exemplo, quem escreveu o Livro dos Espíritos? Allan Kardec. Se ele não escrevesse, não existiria a obra? Lógico, isso está respondido lá. Se não fosse você, seria outro. O sentido, o significado daquela obra para a humanidade era maior do que o lugar de uma pessoa. Só que nós vamos olhar normalmente assim, certo? Foi escrito assim porque foi Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi compilado por ele. Eu acho que se fosse outro também seria um pedagogo, certo? Mas foi escrito pelos Espíritos. Então, como é que eu olho isso? Eu sempre gosto de olhar desse olhar do Espírito, porque ele não é determinístico, ele é probabilístico. E o olhar do personagem, ele é determinístico. Por quê? Porque exatamente isso. O olhar é curto, ele não consegue abranger. Mas, Fernando, a gente evolui, sim. Quando eu vou evoluindo, é quando, em vez do personagem querer fazer uma vida solo, ele compreende que a carreira, o roteiro que ele faz, ganha sentido e ganha esse retorno de se perceber quando ele direciona isso no sentido do espírito que o dá vida para ele. Então, quando eu olho para as minhas atitudes e buscando, a partir daí, transformá-las em atitudes responsáveis para comigo e para com a sociedade, eu vou conseguindo tocar um valor que me faz enxergar esse personagem de uma maneira magnífica. Para vocês entenderem, quando eu falei em Dulce, todo mundo não ficou consternado? Porque aquele foi um personagem que se aliou à proposta do Espírito. E quer dizer que não tinha dúvidas? Tinha. Madre Teresa de Calcutá, outra. Tem uma carta dela, as cartas a Deus. Metia o pau na criatura. Porque ela chegava em ambiente e via coisas absurdas. Como Deus pode criar essas coisas todas? Que eram questionamentos dela, nossos também. Então, eu olho dessa forma, buscando ir para um lugar onde a resposta me permita perceber e buscar atuar dentro de uma conduta mais comprometida com a comuna em que eu vivo e com uma coerência da pessoa, do espírito que sou. Então, isso traz esse ajuste para esse lugar. Então, por exemplo, eu tenho um sócio, e aí essa história do espiritual comigo acontece desde os 9 anos de idade. E aí ele diz, mas, Fernando, essa história de ver espírito, né, de psicografar, certo? De ouvir que ninguém escuta, isso é maluquice, certo? Isso não existe. Eu fiz, olha, eu sinto tudo isso. Eu tinha algumas possibilidades, mas 2 bem significativas. Uma, ir para o Juliano Moreira. Lógico. A outra era
conciliar-me com isso de forma que isto fosse algo estruturante, edificante para a minha vida, que foi a sinônima que eu fiz para aquela resposta de quando eu estou, caí naquele lugar, isso é um determinismo? Não, isso não é determinismo, é um chamado que eu posso responder de múltiplas formas. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Mas, Fernando, você vai morrer, acabou tudo. Eu digo, olha só, eu não estou no Juliano Moreira, não estou usando Ampliquitico Fenergan fora do Juliano Moreira, mas ver a vida desse jeito me consegue atenuar a minha tensão interna, equilibrar as minhas disenções entre altos e baixos e viver uma vida que, para mim, até o momento, tem sido mais estruturante, dado-me a experimentar coisas que afirmam, consolidam percepções que eu trago comigo de outras vidas e ampliar outras. Se no dia que eu fechar os olhos a vida acabou, tudo acabou, e até aquele dia eu vivi bem comigo. E se a vida continua, eu vou acordar do outro lado e dizer, é isso mesmo, eu vou continuar também a jornada. Então, a questão é essa, aprenda a rever a sua vida, que para falar em liberdade e igualdade na sociedade, olhando-se a partir da ótica do espírito, que fala da autorresponsabilidade, ela carece de integrar a você um sentido de ética, que se torna claro para mim atualmente. Coerência entre pensar, sentir e agir. É fácil? Não é fácil. A questão é que, para você utilizar esse exercíciozinho simples, para ver se está tudo batendo direitinho, alinhado, vai ajudar você a perceber o que não está alinhado. Aquela parte sombria daquele espírito que eu mostrei ali, que somos todos nós. Então, cada vez que, em vez de negar o que é de sombrio, que a gente pode chamar de mal ou demoníaco para determinadas formas de olhar isso, me é extremamente útil. Eu não quis queimar o pobre do... Como é? Que fala mal dos outros, rapaz? Que eu disse? Hein? Maledicente. Eu não quis queimar o maledicente, porque quanto ele revela de mim. Então, é quando você faz uma análise crítica, buscando a coerência ética, certo? Que é justamente essa coerência entre pensar, sentir e agir. E vai identificar que nesse ou naquele aspecto, naquele conteúdo e construto de atuação, isso destoa e você assume que aquilo é seu, não deposita aos outros, né? Você consegue criar luz sobre aquilo, se apropriar e tornar-se alguém mais consciente para lidar com isso com a sociedade. Porque quando eu olhar para Agnello, o que eu vou projetar em Agnello não é a negação daquele meu aspecto, mas sim a iluminação que ocorreu a partir do momento que eu reconheci e transformei. E por que isso muda? Se eu transformei, eu sou filho de Deus, e essa criatura também é filho de Deus, ele também pode transformar. Quem disse isso? Jesus. Vocês podem fazer mais do que o que eu fiz. Basta que tenham fé em si mesmo. Certo? Então, para mim, essa é o horizonte, aonde, então, o olhar do Espírito, e eu gosto dessa casa, certo? Enquanto assim ela seja comandada, que aqui não se busca que as pessoas se tornem espíritas, mas que a pessoa se enxergue espírito. Para mim isso tem um valor porque eu era arreligioso, né? Aí depois disso eu comecei a entender que eu precisava participar de uma gangue, então, de uma gleba. Então, lógico, isso é a forma como é jocosa de falar, mas é assim, hoje, dentre as religiões existentes, o espiritismo é aquela na qual eu consigo expressar-me com maior liberdade. Certo? Mas deixa eu ver se tem algo mais para... A vida em sociedade é uma conquista humana. Coisinha linda, né? Isso é sinal de a vida em sociedade, né? Você já está ali. Eu gostei muito da imagem quando eu vi, por isso que eu trouxe para aí, uma caricatura linda. O pessoal começa a fazer o quê? Juntos nos protegemos mais do que separados. Começa a formar o quê? As tribos. É o início do que a gente tem. Quando meu amigo descreve ali sociedades tribais, né, onde ainda valores, aspectos assim colocados são cultuados e vividos, e às vezes nós olhamos isso como elementos do primitivo, porque às vezes é uma foto que a gente tira em vez de entender o processo, né? Então, a diferença entre foto e processo é a diferença entre preto velho e velho preto. Preto velho não é um velho que é preto.
Preto velho, uma sinonímia com alguém que representava naquela comunidade, alguém que tinha conhecimentos de cura, conhecimentos para a orientação do povo, conhecimentos de valores morais para aquela comunidade. Esse é o preto velho. Não é apenas um velho que é preto. O caboclo. Estamos falando do caboclo, é um índio que também, pela sua postura de bravura, de coragem, era ali respeitado. Porque você acha que nas tribos indígenas não tem estuprador? Não tem. Vai conversar com quem convive com tribos aqui dentro. A mesma coisa. Disenções do humano. Então, quando eu estou falando do caboclo, não é que o índio é melhor do que o branco. Estamos falando que valores simbólicos, que quando a gente estuda, então, aspectos míticos de cada cultura, nós importamos para usar isso como imagem, para tentar externar o que nós estamos pensando. Então, o que é que nós vamos entender? Que essa foto traz um lugar onde, além de nós nos reunirmos para lutar junto, matar o bicho que é maior do que a gente junto, compartilhar aquilo junto, nós começamos a entender que há algo que continua. Porque, veja, isso é uma cova. O defunto está ali. Mas você já viu que os seus apetrechos estão junto com ele? Na ideia de que ele possa utilizar isso na vida futura. Então, é a ideia de sociedade que eu brinquei com esse lindo casalzinho, e a gente começa agora a compreender que foi assim, porque senão o bicho maior chegava lá e comia a gente, e fomos nos reunindo, e aí vamos começar agora, depois dessa fase, deixar de ser apenas aquele que tira da natureza, certo? E fica tendo que ficar migrando de um lugar para outro, ou seja, éramos sociedades nômades, para aprender a plantar e a criar animais. E isso faz com que nós nos fixemos. E muda o modelo, então, social dentro dessa perspectiva daí para frente. E agora estamos falando de quê? De um modelo em que, além dessas fixações e do desenvolvimento que veio depois disso, né? Que você vai ter todo o desenvolvimento aí da Revolução Industrial e todos os demais fenômenos. Outro fenômeno, certo? Quando começamos a olhar de uma outra forma para essa possibilidade de continuidade da vida, também como estrutura de sociedade. E aí vamos entender que o isolamento é contrário à lei de Deus, pois torna o homem mais egoísta, embrutecendo. Eu não gosto muito dessa coisa que é contrário à lei de Deus, que fica um negócio meio... Mas assim estava escrito, eu mantive para não estar mudando o que estava. Na realidade é o seguinte, vale a pena eu passar 10 anos lá na montanha meditando? Ótimo! Mas, criatura, eu quero ver quando você sair de lá, você meditar do mesmo jeito no meio da Avenida Brasil. De preferência, no dia daquele desfile multicolorido. Eu quero você ali em paz, na paz, manade, sem bater um baseado, sem nada disso. Você de boa ali, estando em equilíbrio com aquele mesmo centramento. Eu não estou aqui fazendo nenhuma colocação jocosa para as meditações, não. Eu estou descrevendo que o que eu desenvolvo isoladamente tem que ser validado quando eu estou dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Porque, senão, isso, o contrário, é como eu vejo hoje. Eu amo meu pet. Eu amo meu pet. Continue amando os pets, não tem problema. Mas é fácil amar um pet. Fofura não vai brigar comigo, porque eu fiquei aqui, certo? Não vai brigar comigo. Pelo contrário, eu deixo ela com fome, ela vai chegar ainda balançando o rabo. É fácil lidar assim, é fácil amar algo assim. Ah, eu amo mais os meus bichos do que as pessoas. Embrutecendo-se. Não é para deixar de amar os bichos, está entendendo? É que amar não é isso. Amar é aceitar o contraditório e aprender a crescer junto com ele. Senão, como é que existe aceitação de liberdade e igualdade? Não existe, é só discurso. Então, na dimensão espiritual, continua-se aquilo que a gente vive aqui. Os laços de família são necessários ao progresso da humanidade, pois aproximam os homens, educando-os ao amor legítimo. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade, eu entendo a questão lá do amor, mas eu tenho uma certa dificuldade, porque quando a gente vai falar de amor, é amor de mãe, amor disso, amor daquilo outro, então eu preciso trazer um significado que para mim ganhe, né? É assim, educando-os. Sabe para mim o que é amor? Ele engloba vários aspectos. Respeito ao outro.
Respeito ao outro. Porque se eu amo, eu respeito ao outro. Respeitar o outro é respeitar a liberdade do outro. Respeitar o outro é respeitar o que é de contrário no outro. Mas quando a gente diz assim, não, pobre da Inês, já falei dela demais. Como é a senhora? Como? Jaqueline. Jaqueline é o amor da minha vida. Sem Jaqueline, eu não vivo. Eu amo Jaqueline. Só que Jaqueline se encanta por Renato. Se eu amasse, Jaqueline, eu te amo tanto que eu quero que você viva o seu melhor. É Renato que lhe completa? Vá em paz com ele. Mas o que é que a gente quer? Há uns anos atrás, eu chamava Renato para um duelo. Cada um com uma arma na mão, para ver quem dava cabo do outro. Certo? E hoje, não, mas não se faz mais isso. É o contrário. Eu estou casado com Maria Inês. Então, uma coisa linda, maravilhosa. Temos 6 filhos. Eu gostava de procriar, né? E aí, minha linda, meu amor, ela, meu lindo, meu amor. E aí, o negócio mudou, porque eu conheci Maria Inês. A partir dali, a relação acaba. Ou o contrário, ela conheceu Renato, e a partir daí a relação acaba. Então, aquela que eu colocava no pedestal, eu chego para meus filhos e digo que é a pior das pessoas. Isso se chama alienação parental. É a forma que nós temos hoje de aniquilar o outro quando não deu certo na relação com a gente. No passado, eu acho que era mais tiro na cabeça, no peito. Hoje não, a gente faz alienação parental. Sem lembrar que estamos alienando uma coisa, a mente daquela criança que perde os seus referenciais. É assim que nós fazemos. Isso sem falar no feminicídio, né? Que o que está acontecendo aí é uma coisa... Feminicídio? O que é que mulher serve? É capacho. Nem capacho. Capacho tem que ser... Olha que você apanha aqui, viu? Veja só, se eu estivesse no Islã, eu não ia ouvir isso. Nada contra, mas eu não ia ouvir isso. A história do feminicídio, na realidade, é nós olharmos... É por isso que eu gosto da ótica do espírito. Seguinte, eu, você, já reencarnamos em diversos corpos, homem, mulher, o que for. Esse modelo de submissão, esse modelo de suplantar o feminino, é porque temos uma sociedade que é patriarcal e machista. E nós vamos sofrer esse impacto à medida que nós encarnamos num papel ou no outro. Então, por exemplo, o vetor machista, às vezes, vem da própria mulher, que discrimina a outra mulher, certo? Então, veja, nós não estamos falando mais de sexo masculino e feminino, né? Do que a gente está falando? Para que a gente possa perceber o nosso papel na transformação disso, permitindo maior liberdade e igualdade. Por que é que eu e você, assumindo a mesma função, o mesmo cargo, eu ganho mais do que você? É uma realidade. Não existe igualdade de proventos entre masculino e feminino assumindo a mesma função. Não existe. Faz tão qual, mas é diferente. Pelo menos aqui as estatísticas mostram aí. Cadê essa igualdade? Tá? Maravilha. Eu encontrei um novo amor. Verônica. Verônica me seduziu. Aquela mulher fantástica. Certo, linda, pele de cristal. E aí, eu sonhava em ter com ela os meus lindos filhos, como no passado, a mãe queria gerar a minha prole. Eu gostaria de construir com ela um lar que ela cuidaria com todo carinho, a mulher que era a dona da casa. Mas atualmente tem que ajudar a pagar as contas. Neguinha, tudo isso, trabalhe para ajudar a pagar as contas. E olha só, quando eu chegar em casa, você tem que estar, a lá, Shadstone, sexy appeal. Isso é igualdade? Entre a relação da posição do masculino e do feminino? Não. Mas você está brincando. Não estou brincando, não. Quando a gente fala em feminicídio, que está lá na frente, tá? Ele advém de uma exigência de comportamento, de modelação do feminino para atender aos desejos do masculino. Quando não atende, você bate. Às vezes, bater não basta, você mata. Então, é bom olhar para isso, para que esse discurso não fique apenas como se fosse uma leitura da Bíblia. Nada contra a Bíblia, mas é um livro que serve para fazer qualquer coisa. Você pode basear qualquer ato, do mais iluminado ao mais hediondo, do que está escrito na Bíblia. Porque você pega um fragmento do texto e faz a interpretação que você quer.
Agora, se faz isso com a Bíblia, eu posso fazer isso com qualquer livro, né? Então, o que eu estou falando é aquilo que eu coloquei lá, de responsabilidade, de entender o que é amor legítimo. Isso só pode ocorrer quando eu sou capaz de contextualizar, sempre contextualizar para aquilo que eu estou vivendo, as minhas convicções, as minhas verdades, para ver se aquilo se adequa. Nesse sentido, eu posso estar trabalhando por igualdade e liberdade na sociedade. Quando eu não faço isso, eu pego verdades pétreas, eu estou trabalhando na escravização. Quando o Agnello começa a falar, mas, Fernando, calma, está escrito no Livro dos Espíritos, página número tal, questão número tal, isso, assim, assim, assim. Espera aí. E ele não tem capacidade de raciocínio, de pensar, de arrumar as ideias dele? Toda a verdade está escrita ali, nem no Livro dos Espíritos, nem na Bíblia, nem em livro nenhum. Eu acho fantástico o James Webb, né? Os físicos, que é a ciência concreta, né? Dita concreta. Está todo mundo aí agora balançando sem saber para onde vai, porque vários aspectos estão sendo questionados. Então, esse amor legítimo precisa ser contextualizado. Então, na época que eu vivia lá atrás, eu era dono de escravos, e a minha senzala não tinha correntes. Eu sempre providenciava um fênozinho macio para que os escravos pudessem deitar. Certo? Eu não privava-os de comida, eu buscava alimentá-los. Quando haviam escravos que eram até da mesma família, eu comprava-os juntos. Isso era bom. Isso era o bem. Essa era uma forma de amor legítimo. Se eu obrigar agora a minha empregada doméstica a trabalhar todo domingo, eu vou para o chilindró. Ou seja, pessoal, o amor legítimo é aquela relação de um para com o outro, de autorrespeito, de alteridade, que vai se recontextualizando, sem se cristalizar, porque é a forma de estarmos vendo igualdade e liberdade, sem sair de um outro momento. Por quê? Nossos filhos são espíritos. Que diacho tem a ver aí, então, espíritos com o tema liberdade e igualdade na sociedade? Diga aí, o que é que vocês imaginam? Olha o silêncio sepulcral de novo, espera aí. Então, o que é que relaciona filhos e liberdade e igualdade na sociedade? Ela tinha me dito, esta turma, pergunta demais, fala um bocado. Foi que teve. Quando você botou algum cheirinho ali na porta, o pessoal foi entrando, foi ficando meio enebriado. Certo? Vocês vão notar um viés meu, vocês vão fazer uma pergunta, fazer uma colocação, eu vou pegar aquilo e vou dar uma esticada, porque aquilo me lembra parte do conteúdo e eu posso, a partir dali, gerar uma outra fala, que eu dei essa aula ontem. É diferente os elementos que eu utilizei para fazer a mesma aula hoje, né? A partir do que vem de vocês. Então, qual é a relação entre filhos e liberdade e igualdade na sociedade? Pareceu uma alma. Bem, eu não sei se exatamente é o enfoque que você está buscando, mas até porque você deixou isso de uma forma muito aberta, né? Filhos, liberdade, enfim. Mas, por exemplo, eu sou mãe, né, de um menino de 8 anos e me vejo muito nesse lugar de confrontar esses temas, porque como mãe, e uma mãe que sempre posou de moderninha, feminista, libertária, eu me estou pagando a língua, exatamente. Né? Porque eu tenho meu filho tem 8 anos, tem uma personalidade super forte, não aceita o não como resposta se não tiver uma explicação e questiona tudo o que eu falo. Né? Enfim, parece um ancião no corpo de criança, porque às vezes a sensação que eu tenho é exatamente essa. Então, assim, cada vez tem ficado mais claro para mim que eu sou mãe dele, mas ele é um espírito livre. Talvez seja até um espírito mais antigo do que eu. Né? Então, como mãe, me cabe passar valores para ele, dar uma condição para que ele, enfim, possa ter uma vida digna, mas o caminho que ele vai escolher será dele. Então, ele é um espírito livre, vai seguir o próprio caminho, eu posso, enfim, ter uma série de expectativas sobre ele, mas ele vai escolher a sua própria rota e responder pelas escolhas que ele fizer. Né?
Agora, a gente vive num mundo onde essas liberdades não são muito respeitadas, né? E quando a gente falou aqui da questão do feminicídio, eu acho que é muito desse lugar também. E não só o feminicídio, a gente está vendo aí uma série de... Com o avanço da extrema-direita, parece que está vindo uma agudização dessa intransigência para com o outro, né? Eu me questiono muito se isso é uma questão de apenas estar vindo à tona para a gente poder melhorar, já que, enfim, pelo menos do que eu entendi do espiritismo até hoje, enquanto indivíduo, a gente não regrediria, né? A ideia de que a gente evolua. Mas, enquanto sociedade, será que a gente também pode conceber a sociedade como um organismo, digamos assim, onde esse crescimento também se faz uma verdade? Porque, às vezes, eu tenho minhas dúvidas. E, como mãe, me preocupa sobre esse mundo que nós todos estamos deixando para essas e as futuras gerações, né? Enfim, eu acho que eu divaguei demais. Mas tudo Não, bem. é a participação de vocês é que eu posso pegar os pontos que vocês trazem e poder utilizar ele para tentar exemplificar, explanar, e por isso que ganha uma Constituição diferente. A primeira coisa é que, assim, para mim, qual é o problema? É o extremismo, seja para que direção for, norte, sul, leste, oeste, certo? Todo extremismo, ele impede o outro de se expressar. Todo extremismo é assim que ele se fundamenta. Então, vamos lá. Se as nossas famílias aprendessem a buscar gerar, na sua relação com a sua prole, um espaço de ouvir a criança sempre foi capaz de falar essas coisas. A diferença é que era assim. Na época de minha mãe, bastava a avó olhar. Veja que o sistema repressor estava só no olhar. E o pessoal fala isso como evolução. Naquela época era só olhar e resolvia. Chega para minha mãe, certo? Minha mãe apanhava um negócio e baixava o pau, certo? Muitas vezes o olhar dizia, se você não se regular com o olhar, o pau vai comer. Mas o olhar já não funcionava mais. Então eu tinha que baixar o pau. E agora? Vai bater, você vai bater, mas ele vai continuar dizendo o que ele pensa. Na realidade, isso é a característica do espírito. A diferença é que, justamente, foram sendo rompidos determinadas coisas. Porque hoje, se falar que aí você está batendo numa criança, isso é contestado. Já se vê que isso é uma agressão. Naquela época, não era. Era natural. A professora ganhava uma palmatória para dar bolo na mão do menino. Eu lembro de que, na época de matemática, né, ela perguntava a tabuada toda, né? Aí ela fazia a pergunta, eu repetia a pergunta. Até que um dia ela manjou a minha tática. Enquanto eu perguntava de novo, eu elaborava a minha busca pelo resultado. Eu vou perguntar e você tem que responder de pronto, senão vai ganhar o bolo na mão. Então, veja, todo extremismo vai ser isso. Seja a cor que você pintar, vai ser isso. Então, a questão não é se ele é norte, sul, leste, oeste. É que é um extremismo. Então, o primeiro elemento, mas, Fernando, isso veio do leste ou do norte? Não. É o extremismo natural do ser humano, que ele vai expressar na bandeira que ele abrace como dele. Eu olho para esse lugar. Porque, olhando-me enquanto espírito, já tenho me visto em alguns insights de encarnação. Mas, Fernando, pode não ter sido, não me interessa se foi ou não. Eu vivo como tal, porque tem um imprint em mim sobre aquilo. E eu utilizo aquele imprint de forma positiva. Então, é isso. Cada hora está se abraçando a uma coisa, ou se abraçando a outra coisa. Agora, o que é que eu tenho que entender? Eu preciso dar o outro direito de fala, de expressar-se, de olhar o que é. Porque só há a forma de criar um caminho do meio, se for assim. Aí alguns vão dizer, mas, Fernando, existe muita falcatrua. A liberdade é um direito natural, e internalizá-lo representa uma importante evolução. Só que toda evolução tem um custo e tem um preço. Quem aqui pega a sua empregada e orienta ela sobre os seus direitos trabalhistas? Quem leu aquilo tudo e vai conversar com a empregada que, supostamente, tem um construto intelectual menor do que você, para torná-la ciente dos direitos que ela tem? Ah, Fernanda, eu vou criar cobra para me morder. A liberdade é um direito natural. Internalizá-lo representa uma importante aquisição da evolução. Se eu não compartilho a minha relação com ela, no sentido dela compreender os direitos que tem, cadê?
que eu estou estimulando ela a alcançar essa liberdade. Eu quero que me digam os meus direitos, mas eu não quero educar o outro a buscar os seus direitos. Então, essa é a outra questão que os extremismos vão fazer, tirando o extremismo do lugar político, de politicagem, o extremismo da devolução, da defesa do seu próprio umbigo. Cada um, para defender seu próprio umbigo, faz suas distorções, e sair desse lugar dá trabalho, porque é reconhecer a sua sombra. Por isso que aqui é permitido alguém olhar para mim e dizer: Fernando, você está com a camisa verde. E o outro levantar e dizer: Fernando, sua camisa é vermelha. Fernando, ela está errada, porque sua camisa é vermelha. Eu vou responder, e aí os dois começam a brigar, se é verde ou se é vermelha. Eu vou dizer assim: olha, todos os dois estão errados, porque querem ser donos da verdade. Quem é o daltônico, um ou outro? Porque o daltonismo leva a isso. Um vê vermelho, o outro vê verde, sem ser coisas diferentes. Então, a primeira coisa que é o que faz quando abre os espaços para vocês é para isso. Para eu falar das minhas afirmações, eu não preciso me pautar em subir na cabeça dos outros. Subir no sentido, não como Isaac Newton disse, o que eu postulei é porque eu subi nos ombros de gigantes. Não, é pisar na cabeça. O outro não presta, só eu e minhas ideias é que prestam. Então, esse elemento, que foi o final da sua fala, o elemento anterior é que é isso mesmo. As crianças estão evocando em nós a necessidade de partilha. Porque o que é que acontece? Se as famílias fizessem isso com os filhos, crianças seriam adultos que aprenderiam a ter voz, senso crítico e se posicionar. Família melhor, que dá trabalho, você deve saber o trabalho que dá, é o quê? Sociedade melhor. E essa sociedade melhor vai propiciar famílias melhores. É o crescendo. Então, é esse o compromisso, meu amigo. Eu queria pontuar uma questão sobre filhos também. Eu também tenho filho e tal. E, assim, a gente tem uma responsabilidade enorme de estar ajudando a formar um caráter, ajudando a preparar uma pessoa que vai interagir em sociedade, vai ter que lidar com outras pessoas. E, assim, eu não sei se é somente impressão minha, mas, assim, eu acho que o limite, você impor limites a uma criança é extremamente necessário, porque a criança ela tem um pensamento, por si só, de apenas focar no bem-estar dela, e ela não se importa muito pelos outros. Então, você tem que tentar orientar para que haja uma sensibilização nesse sentido. Ela vai interagir com outras pessoas, ela tem que pensar no próximo também, ela tem que ter consciência das coisas. E eu acho que, assim, é um embate grande, às vezes, porque tem crianças que realmente não querem fazer o básico para uma convivência em sociedade. Falando de criança no sentido já acima de 11 anos, que já tem um certo entendimento das coisas, né? E nessa idade a gente já coloca eles para fazer tarefas domésticas, ajudar, pelo menos eu, no caso. Eu acho assim, não vejo nada de mal em a gente impor certos limites, desde que a gente tenha, como você falou, dê a possibilidade da criança também falar o que ela pensa e trocar ideias com você, mas, assim, a regra é essa. A regra é essa, assim, e tem que ter firmeza, porque, se não tiver firmeza, você vai estar criando uma criança que vai dificultar relações sociais futuramente. Vamos lá. Quando eu tenho um empregado, uma pessoa comigo, eu posso fazer de duas formas. Uma é impor a ele fazer o que eu quero. Quando você tem uma empresa que os trabalhadores trabalham porque você impõe o trabalho, e você tem uma empresa onde os trabalhadores trabalham porque compreendem o sentido daquele trabalho, o valor daquele trabalho, qual das duas empresas rende mais? A que você impõe ou a que você auxilia o indivíduo a conseguir? Então, o que nós estamos falando é sociedade. É que, se eu educo a partir do valor da imposição, eu vou gerar uma sociedade que acha que o correto é impor. Eu tenho que dizer o que é melhor
para você. Uma leitura distorcida do socialismo daria nisso, certo? Vai decidir, o grande irmão, o que os outros têm que utilizar. Então, eu estou pegando dados para a gente poder transportar para a família, para a sociedade, o olhar de qual é o meu vetor interno. E isso que eu estou falando é porque é natural para mim querer impor que algumas coisas aconteçam. Até porque eu sou filho de múltiplas encarnações patriarcais, machistas, imperialistas. Sou fruto de tudo isso. E eu não apago isso porque eu assisti a palestra de fulano ou li o livro de ciclano. Porque entre conhecimento e sabedoria tem uma estrada enorme, certo? Para quê? Para nós entendermos. Porque quando eu comecei a assistir algumas palestras no Centro Espírita, eu sentava na primeira fila. O cara começava a falar, mentalmente, eu ia passando de uma fila para outra, porque eu estava distante de tudo aquilo que ele falava. Eu olhava e estava distante. E aí, lá para um terço da palestra, eu já estava tipo uma lagartixa estatalada na parede. Porque falava de tantas coisas que eu ainda não era. Aí depois eu parei, vem cá, Fernanda. Lagartixa, de volta. O que é que acontece? Nós temos uma sociedade que só valoriza, em uma corrida de 1000 pessoas, quem chegou em primeiro lugar. É uma distorção. Então, quando eu falo que é preciso identificar a sombra, e é difícil, porque nós somos apenas educados a valorizar o que brilha. Então, como ela disse, mas, é difícil. Educar a partir do diálogo, fazendo com que o outro possa compreender o valor, e esse valor ele leva, é mais difícil do que outras metodologias. E o mais difícil não é porque é difícil fazer, não. É porque eu vim de múltiplas encarnações em outros modelos sociais. Porque nós estamos falando de pessoa. Modelos. Fernando viveu várias, certo? E vai se reformulando. E, às vezes, eu posso estar usando uma coisa apenas como um vocábulo para expressar, não que verdadeiramente eu faça aquilo. Mas, como facilitador, eu tenho que pescar as coisas para ampliar para aquilo que eu quero. Porque como é que eu tenho liberdade e igualdade se minha liberdade e igualdade, na época mais tenra, ela é pautada em não liberdade? Eu posso convidar minha filha para ir lavar os pratos do almoço comigo. Ou eu posso dizer que ela tem que lavar os pratos do almoço. Então, eu posso nem ir lavar o prato do almoço com ela, mas eu posso gerar um elemento motivador para que ela vá lavar os pratos e aquilo seja o elemento que vai impulsionando. Ou seja, não existe uma resposta. A resposta é como eu posso agregar aquele que eu estou educando aqui, valorizar o que faz. Reconhecer aspectos positivos, estar consciente dos processos, torna-me capaz a me tornar um ser humano melhor, formando a sociedade melhor. Porque esse é o elemento, porque não é exatamente como eu coloco, porque senão eu vou participar daquilo ali. O coletivo. Todo mundo é pai, meus pais fizeram assim, meus avós fizeram assim, eu tenho que fazer assim, não. Eu não tenho que ser o coletivo, eu sou a individualidade. Eu fui criado simples e ignorante, mas se eu olhar para os absurdos da minha criação, certo? Minha mãe era austera. Quero mais arroz, vai comer a panela toda. Essa risada de alguém que é congênere, né? Ela era má? Não. Ela estava vivendo isso aqui. Maria ou João vai com os outros. A forma que ela tinha, nasceu no meio de uma favela, para que eu talvez não fosse um violador, um transgressor. E era isso. Só que é o seguinte, eu fui criado simples e ignorante. Contudo, naquela época, eu queria ter mais liberdade. Eu queria ser tratado de outra forma. Naquela época, eu sei que isso poderia modificar consideravelmente se eu entendesse direitos e deveres. Eu costurava roupa de boneca aos 10 anos de idade. Aquelas bonequinhas pequenas que minha irmã usava. Certo? Mamãe deu porrada, porque menino que costura roupa de boneca, 50 anos atrás, vai dar para quê? Uma distorção entre orientação sexual e caráter. E, dentro disso, um desrespeito, direitos e deveres. Então, o estilista tupiniquim foi sepultado. E essa diversidade de competências é porque não é a competência que diz que eu sou.
Não é a competência que diz que eu sou. Eu sou para mais do que isso. Não são as aptidões que diz que eu sou. Eu sou para mais do que isso, porque essas coisas são ferramentas. Então, quando eu educo, é como se, em vez de eu dar a caixa de ferramenta, eu ensinasse a construir as ferramentas. A ferramenta que eu aprendo a construir, qualquer um pode levar. Eu faço outra. Aqui eu ganho de presente, que cai de cima para baixo, eu não sei fazer outra. Eu nem valorizo. Eu nem valorizo. E aí eu começo a entender que a evocação é algo difícil. O que eu estou aqui propondo não é algo simples, não. É algo extremamente difícil, que é você ser capaz de olhar e entender que a vida em sociedade é um progresso para o ser humano. Você lembra aqueles 2 macaquinhos juntos lá? Certo? É um progresso. Só que a gente se queixa das leis que regem a vida. E esquece que quem faz as leis somos nós. Então, como é que eu evoluo de uma escola que usava palmatória para uma escola agora construtivista, eu entendendo que o valor da ferramenta de educar tem que estar pautado em elementos que edifiquem aquele ser para respeitar o outro e não para querer se impor sobre o outro. Alguém tinha uma outra pergunta? Fernando, você abriu tanta caixinha que fez um nó aqui. São tantas coisas que eu queria puxar e pontuar e ligar, e que você fez aí brilhantemente, ligando uma coisa à outra, que eu estou impressionada. Parabéns. Mas, só para não me perder e resumir em tudo que você falou, eu acho que a gente está perdendo o norte sobre como foi que nós chegamos aqui, né? Eu acho que o ser humano esqueceu que o superpoder dele, que o fato dele hoje ser um ser superior, o topo da cadeia alimentar, não é o fato dele ser o mais inteligente, não, porque já está provado que ele não é o mais inteligente entre os elementos, os animais, né? Foi o nosso espírito de cooperação, o fato de sermos equipe, que nos tornou o que somos hoje, né? Porque na época em que nós éramos primatas, naquele ambiente, os neandertais, por exemplo, que eram imensos, mais fortes, mais poderosos, tinham uma capacidade muito maior de brigar com aquele ambiente hostil que eles estavam, né? Mas, no entanto, fomos nós, franzinos, miúdos, mas que tinham um poder de cooperação muito grande, que conseguimos fazer isso. E hoje eu vejo a nossa sociedade indo no sentido oposto, né? Como o senhor brilhantemente falou aí, pisando na cabeça um do outro, se separando em grupos para degladiar entre si, ao invés de se cooperarem. Então, eu não sei, esses espíritos, né, nesse ambiente, nesse momento, qual é se realmente é determinístico isso, se realmente isso foi um plano de um outro plano para que chegássemos nessa briga, nessa guerra interna que a gente está sofrendo hoje. Pronto, deixa eu pegar isso. Veja só. A questão é nós nos acharmos melhor do que o que somos. Nós não estamos pior. Nós só estamos enxergando melhor o quão pior nós somos. E só é possível melhorar quando eu sou capaz de enxergar o quão pior eu sou. Agora, quando a gente vive numa fantasia, a gente acha que regrediu. Não regride. Não regride. A sociedade não regride. A diferença é que antes alguém matava o outro, apertava o pescoço da filha e não saía em lugar nenhum. Hoje, o contrário. Eu passo com a roda do carro por cima da cabeça do pet de minha vizinha, amanhã está no Jornal Nacional. Todo mundo me chamando de assassino de animais. Porque o pet dela me perturbava, eu não gostava muito dele, mas não foi porque eu quis, não, mas foi só um acaso. Mas como ela tem certeza que foi por causa disso, eu vou ser processado. Tá? Ou seja, uma sociedade que você matava pessoas, que tem um filme chamado Tiradentes. O cara pega a escrava, coloca no canto da parede e arranca a língua, corta. E a gente faz assim, não, aquilo não era nada de... Se fez muita coisa pior do que isso. Hoje estamos melhor. A diferença é que é ser capaz de enxergar o que é. O pior momento da vida de um homem, do ser humano, de um ser humano, é quando ele olha para o espelho e consegue assumir que o problema dele é ele. Entender que tudo que eu posso falar ou denegrir do humano está em mim. Não é cabe em mim, não, está em mim. Caber em mim é a minha atitude de assumir que está em mim. Então, esse é o caber. Então, eu olho como se fosse diferente.
Por exemplo, o assassino está aqui. Se eu estiver numa situação onde, entre aquela criatura que estou ali, invadiu minha casa e matar minha filha e eu matar ele, talvez eu não pense duas vezes. E talvez ainda mate com rigor de crueldade. Por quê? Porque esta criatura também está aqui em mim. A prostituta está aqui em mim também. A diferença é que quando eu vou reconhecendo tudo que há em mim, eu vou dando a dimensão em que aquilo pode se expressar. Eu vou buscando canais onde aquela energia se expressa de maneira mais construtiva e edificante. Mas, Fernanda, a prostituta, quantas, eu vou falar como mulher, mas pode ser como homem, né? Quantas mulheres gostariam de lidar melhor com os apetrechos, né? Do uso da relação, de forma melhor para ela e o parceiro, ou ela e a parceira. Então, é reconhecer atributos e não apenas pintar elementos escuros, porque liberdade, ela se restringe pela necessidade de reconhecer direitos recíprocos. É onde, quando eu enxergo a minha escuridão, eu consigo olhar para compreender a escuridão do outro. Porque aquele que já foi adiante, ele não detrata quem está atrás. Quem já foi adiante, reconhece quem está atrás. Quem fez isso? Jesus. Mulher, vai e não peques mais. Até quando eu estarei com esses homens de pouca fé, quando o endemoniado chegou para ele tentar resolver o problema, ele mandou que os discípulos resolvessem, os caras não conseguiram resolver, ele foi lá para o lugar. Porque o que é que ele fala? Ele reconhecia. Porque quando você passa pelaquilo, você reconhece. Quem já foi gordão, reconhece outro obeso tentando emagrecer sem conseguir emagrecer. Mas o magrinho diz, não emagrece porque não quer, basta não comer. Então, é conhecer direitos recíprocos, entender que essas desigualdades, e principalmente da distribuição das riquezas, elas são frutos de quê? Diversidade de aptidões. Se a gente pegar o dinheiro e distribuir com todo mundo, igualmente, basta dar um tempinho, vai ter uns com mais, outros sem nada. Naturalmente. Então, isso vai ser alimentado pela cobiça e o egoísmo. Mas, Fernando, o que é que tem a ver como a sociedade está sendo escrota com a outra, cobiça e egoísmo? É onde eu só vejo o meu umbigo. A competitividade não tem nada de errado. A vida evoluiu a partir de cooperatividade e competitividade. Tanto se formos olhar a evolução das espécies com Darwin, ali a competitividade. Mas se excluiu que ele também fala lá sobre a cooperatividade. E a gente acha que é uma coisa ou outra coisa. São as duas coisas em conjunto. E aí nós vamos começar a olhar agora que a cooperatividade vai falar contra a cobiça e egoísmo, no funcionamento do indivíduo e do social. Mais facilmente a riqueza e o poder aproximam o homem das paixões e do egoísmo. Sim. Tem algum problema com a riqueza? Não. Tem gente que pega a grana e aplica para ajudar, para facilitar. E tem gente que pega a grana só para se locupletar com aquilo. Então, é preciso sair desse lugar para que a gente possa entender quais são os aspectos evolutivos da vida em sociedade e o que é que aquilo significa calma que eu vou desenvolver, no progresso humano. Porque quando vamos enxergando a sombra, a gente vê o que a sombra estimula e o que hoje somos diferentes por causa daquela sombra. Então, se você vê sair lá no noticiário, o juiz está sendo processado que passou a mão na empregada, você diz, isso mesmo, tem que defender seus direitos. Vá há 30 anos atrás, que absurdo que essa coisa quer. Quem é ela para estar na frente do juiz, do médico, de quem quer que seja? São mudanças no modelo social. São aspectos evolutivos que denotam o progresso da humanidade. E que a gente passa por isso como se não fosse falar sobre o feminicídio. Hoje você vê adolescente de 14 anos dizendo que ela não quer ser objeto na mão do coleguinha. Ela quer se sentir valorizada. Então, quando nós vamos fazendo isso, vai sumindo o silêncio. Para quê? Para que haja a ideia de enxergar que as nossas críticas a sistemas econômicos e a busca de um sistema ideal, ela é falha, porque quem forma isso é o humano. Então, aquilo que a gente critica não é o modelo, é o humano inserido nele. E vai fazer com que, se a gente pegar os modelos sociopolíticos, todos neles também vão ter miséria, também vão ter problemas. Certo? Então, olhar que é o ser humano que precisa se transformar, se modificar, entendendo que ele não é um voo solo, ele faz parte de uma comuna.
Eu vou voltar só um pouquinho lá onde estava o slide do livro Nossos Filhos São Espíritos. Ler esse livro assim foi bem legal, porque eu estava numa posição muito militar. E era uma posição minha, né, para com meu filho, que tem 8 anos, que é colega de João e que, enfim. E o que é que ocorre? Para além das minhas palavras, eu vejo Antônio muito atento aos meus comportamentos. Então, acho que é o grande desafio, assim, né? E ter esse lugar dele poder falar, dele poder trazer, mas quando ele traz que me confronta, é aquilo que ele observou no meu comportamento. E aí eu tenho tido mais cuidado, né? Perguntado para quê, né, ser mãe de Antônio, como é que eu posso conduzir aquele espírito que já vem com o repertório nessa encarnação. E aí ficou muito isso, assim, a escuta generosa para o que ele traz e a questão do meu exemplo, porque muitos dos conflitos é a partir das minhas projeções que eu faço com ele, assim. Quando nós criticamos os meios, os modelos socioeconômicos e os segmentos dentro de uma sociedade, que a gente briga azul contra amarelo, vermelho contra verde, nós fazemos uma construção onde não fazemos uma coisa que você falou, olhar para os meus exemplos. Então, eu critico aquilo ali, certo? Que é 2 colarinhos brancos e a miséria ali embaixo. Agora, eu critico porque, para eles, tudo é o dinheiro. Agora, se eu estiver atento aos meus comportamentos, eu vou me perguntar, e aquilo? Eu não estou presente ali? Quantas vezes passamos indiferentes frente à miséria do outro? O que distingue a nós desse daqui? Não estou dizendo que é igual, não, porque alguém que rouba os proventos para a alimentação escolar não é igual a alguém que roubou do trabalho 5 folhas de papel. E aqui, lógico, o ambiente não é discutir o valor de um outro. Estou dizendo que ambos roubaram, mas as repercussões são diferentes. Então, eu tenho que olhar para mim, saber como eu estou lidando. Eu consigo ser caridoso quando os outros estão embaixo. Eu dou o que me sobra. Quando a indiferença ali reina, é onde eu me coloco acima de tudo. Acima de todos. Porque a relação aqui é a relação com a sociedade. E é isso que eu preciso olhar, porque aquilo que eu cultivo, como vai ficando? Agora, assim, eu acho que isso é preciso a gente notar algumas dificuldades. É lindo isso aí, né? Tão fofinho. Mas isso também é realidade. E naquele olhar de quem estava aqui, somos indiferentes a isso que está aqui. Como se isso não fizesse parte da nossa realidade. Enquanto a nossa sociedade tiver ausência de condições dignas para segurança, educação, saúde e educação, alimentação, saúde e segurança, como vamos ser uma sociedade melhor? E a pergunta, quando a gente olha, que eu trouxe o tópico família, não foi para discutir exatamente o tópico família, porque ela é motivo de uma aula de vocês, é para mostrar que a sociedade que eu tenho é reflexo da família que somos. Apenas isso. Porque a gente vai notar que é lindo, maravilhoso isso aí, né? A minha está querendo botar um estetoscópio no pescoço, desde pequenininha, desde os 5 anos. O tio mostrava aquelas cirurgias neurológicas de cabeça aberta, né, aqueles tumores, ela ficava ali assistindo, enquanto a mãe não aguenta nem ver. Quer fazer neurocirurgia agora. Eu sei que isso é lindo, mas eu sei que isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E, às vezes, nós vivemos indiferentes, como se isso não existisse. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo bem, se eu ainda não consigo entender o que é que eu tenho a ver com isso, eu preciso despertar, de fato. Eu preciso despertar. Porque eu estou cobrando dos outros que modifiquem a sociedade. Eu não estou assumindo o meu papel em modificar a sociedade. Eu estou me calando. A melhor forma de se calar, sabe o que é? É continuar falando de André. Calando-me sobre mim mesmo. Eu aponto os erros de todos os outros. Não olho para mim. Então, eu aponto, esquecendo que tem 3 apontando de volta para mim. E por quê? Porque, quando eu falo em mudança, eu digo que eu não posso mudar sozinho. Aquele que fica esperando que todos mudem para ele mudar,
não vai a lugar nenhum. Agora, aquele que faz a diferença, Dulcezinha, fez. Chicão, o Xavier, fez. Se vocês assistirem o filme do Chico, teve uma hora que ele teve que sair da casa, porque não deixavam nem ele fazer aquilo que ele fez, porque era incômodo. As pessoas também estavam corretas, se sentiam incomodadas. Ele fez o quê? Vou procurar o meu lugar. Aquele quadro eu acho lindo. Joãozinho, escreva na louça a palavra ética, ele diz, roubaram giz, professora. Isso somos nós, justificando que a ética não pode ser vivida porque os outros roubam. Quem escreve a ética não é o giz, é o sangue e suor nosso de cada dia. Muitos perderam a vida para que tenhamos hoje, nessa vida, alguns direitos. E muitos ainda perderão a vida para que outros tenham também direitos. É saber valorizar isso. É quando eu estava com minha filha, eu estava saindo do quarto, na parte de cima da casa, certo? E eu comentei algo, a mãe brigou com algo lá sobre a menina que trabalha para a gente. Ela fez, mas ela é uma empregada. Eu voltei, sentei com ela e fiz, você sabe o que é seu pai? Seu pai é um empregado. Seu pai é um empregado. Porque ele não vive para o próprio umbigo, ele vive para uma comum, nem assume funções. Isso é a relação de ser empregado. Uma relação estabelecida para com o outro. E que ela tem que ser respeitada. Você não é melhor do que ela, porque ela trabalha aqui em casa fazendo comida ou lavando as suas calçolas. Conversei com ela. Você acha que isso é justo? Ela é uma pessoa. Você tratou ela desse jeito. É assim? Aí ela foi me justificar como ela estava, eu fui justificar para ela o que a gente estava conversando. Geramos um diálogo ali. Hoje, eu tenho uma filha com um olhar muito interessante, certo? Porque é fácil dizer, amai-vos uns aos outros, data de mais de 2000 anos. A gente faz? Não faz. A gente coloca? Não coloca. Fica esperando uma multidão que me acompanhe. Aquela criatura, chamada Martin Luther King, dizia, eu tenho um sonho. Se ele esperasse que todo mundo defendesse ele não brigou pelo direito dos negros, ele brigou pelo respeito ao humano, direitos humanos. Ele saiu do séquito, o séquito que fica apontando os outros, ele foi para além dele. Eu não estou desprezando branco, negro, japonês, ele foi para além dele. Então, desse lugar é onde nós vamos conseguir entender que é preciso coragem para sair desse lugar. Porque quem quer trazer algo sempre é alvo. Alvo dos dedos dos outros que estão apontando. Mas se não conseguir entender que o seu papel na construção de liberdade e igualdade na sociedade é enfrentar os padrões pré-concebidos. É lidar com propostas de maior alteridade, que, como você disse, é difícil, como Bruno descreveu, é difícil. Por quê? Qual é o limite entre uma coisa e outra? A gente só descobre fazendo. A gente só descobre refletindo depois na pele. Então, esse é o lugar. Mas é nesse lugar, às vezes, que nos encontramos, enquanto indivíduo, no nosso modelo de sociedade. O bullying está aí. O bullying está aí. Alguns, talvez, vocês tenham sofrido. Não, hoje é segunda, terça, né? Terça não, mas quem vai fazer isso aqui na sexta-feira? A galera chama você para tomar uma, você diz, não, eu tenho que ir para o centro. Virou carola, agora foi. É porque seu único dia livre era a sexta-noite. Mas se você vai para lá, não vai poder tomar uma com a galera, a não ser que seja depois, né? Já fica muito tarde. Ou seja, a gente sempre é apontado. Agora, a questão não é ser apontado, que isso é o lugar comum. A questão é o que você faz a partir daí. Meu amigo Bruno. Não, eu queria perguntar, porque assim, eu já tive a experiência de ver, assim, não tem nada a ver comigo em si, mas o que fazer quando se tem um filho adolescente, que você já tentou de tudo para explicar, tudo isso que você falou, de explanar e tentar incluir, tentar fazer ele entender o porquê das coisas, quando ele decide não fazer absolutamente nada, quando ele decide ter um comportamento egoísta, quando ele decide por si mesmo, em detrimento dos outros, pensar apenas nele, enfim, tomar atitudes assim,
o que fazer? Se você tem que ter uma atitude mais rígida com ele, ou, assim, eu particularmente preferiria socar o meu filho do que deixar ele se fazer mal por ele mesmo, assim, seria menos pior ele tomar uma porrada em casa do que ele continuar naquele caminho que ele está indo e se ferrar. Assim. Eu não tenho muito como lhe dizer a resposta exatamente, que isso daria um bom seminário. Mas tem uma atividade chamada, que os temas é como lidar em famílias. Acontece aqui no sábado, à tarde, com o Marcos Sintas e a equipe. Essas aulas ficam gravadas. Já tiveram vários temas abordados ali, relacionando família, dificuldades com filhos, com adolescentes. Eu lhe sugiro que, pelo menos de primeira mão, uma coisa que dura 1h20, né? Dê uma olhada, bota lá, certo, família, e aí você vai ver várias, veja quais dentro desse tema que poderiam lhe dar um elemento de maior esclarecimento. Da sua fala, eu vou pensar algo que me trouxe a lembrança de falar disso. A Lemos de Brito, se consertasse, a vida seria uma maravilha. Porque nós ainda estamos presos a uma tríade judaico-cristã. Judaico, não é cristã, cristã mudou isso. Uma tríade judaico. Existe um crime, para todo crime tem um culpado. Se existe um culpado, precisa de um castigo. Como se o castigo, certo, fizesse com que o crime fosse desfeito, ou a sua possibilidade de acontecimento. A ideia de que uma agressão pode coibir outra agressão, certo? Como maior, como menor, só fomenta a violência e a agressão. É fácil lidar com isso? Não. Mas que isso, porque senão os presídios seriam uma maravilha. Já viu lugar que se sofre mais do que dentro de um presídio? Para quem não buscou entender o que é a realidade de um presídio. Calma, peraí, criatura. Eu não estou respondendo a sua pergunta, eu disse a você. Para responder a sua pergunta, eu não teria tempo, porque cabe um seminário. Lhe citei a atividade do sábado, que tem materiais de 1h20 tocando sobre esse tema em vários aspectos. Agora, eu peguei da sua fala para trazer algo que me interessava para compartilhar enquanto exercício em sociedade. Se eu achar isso, é o que estamos vivendo. Então, acha que encarcerar melhora. Não, as gangues estão se organizando lá dentro, ou seja, a violência e a agressão não educa. Não educa. O que me educou não foram as cacetadas de palmatória. O que me educou foi uma outra proposta. E é isso que, o que é que eu posso tirar? Eu não tenho como responder. Eu não tenho como responder tendo mais tempo, muito menos com menos tempo. Eu poderia citar algumas coisas, mas nós temos aí um material ainda para fechar. Mas é isso. Esse tema família, que é fruto, então, que é objeto dessas palestras de sábado, se a pessoa puder vir aqui, assista, porque pode fazer pergunta quando está aqui. Caberia legal, certo? O pessoal poderia discutir isso, legal. E quem não pode, às vezes, estar aqui, recorra a isso. Então, você está fazendo propaganda para eu me vincular mais às coisas daqui? Não. É uma coisa que eu sei que tem, está aí dentro da filosofia que a gente discute. E tem outros livros falando sobre isso, pode procurar qualquer um. Me veio aqui algo que a casa tem e que eu posso participar fazendo questionamentos na hora. E a primeira coisa que eu estou dizendo, não é fácil, não é simples, não tem uma fórmula específica, porque na minha relação com Clélio, existem aspectos sombrios dele e meus. Quando eu reencarnei, eu tenho as minhas querelas que eu preciso mudar e buscar esclarecimento, e ele as dele. Nós coagulamos uma existência juntos, como irmãos, porque tinha algo a ver entre as minhas necessidades e as necessidades dele. Então, se eu olho do lugar do espírito, eu tento buscar uma resposta a partir dessa métrica. É essa métrica que vai me trazer uma possibilidade, aonde eu vou dizer que não podemos impor nossas convicções ao outro, sem respeitar o direito e liberdade em pensar e crer de modo diferente. Mas crença, Fernanda, é religião. Não. O outro, minha filha, ela acha piamente, meu pai, para que eu vou lavar agora? Até de noite eu lavo. A crença dela é que tanto faz lavar naquela hora como lavar no final do dia. E, às vezes, dormiu e esqueceu, só vai lavar no outro dia. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que buscar uma forma onde isso possa ser dar de outra forma. Agora, às vezes, a forma não está em eu imaginar como eu vou fazer ela lavar os pratos, não, é aquilo que você disse. Qual é o exemplo que eu dou nas minhas relações? Como eu trato a minha empregada,
como eu trato o funcionário que limpa meu carro, como eu chego em casa trazendo as discussões com o meu chefe, como eu trato as discussões com os meus subordinados. É o exemplo. E, às vezes, eu preciso me corrigir para que a minha fala seja eticamente congruente, ideias, pensamentos e atitudes. É fácil, pessoal? Não é fácil. Por isso que, quando a gente vai falar, eu vou entender que ele vê de um jeito, ela vê de um jeito, e eu vejo de outro. Só que eu tenho que entender que é essa capacidade dela de me afrontar. Foi um colega lá para ser namorado dela. Aí eu fiz assim, eu passei um vídeo, né, que falava desse poder da mulher, de questionamento. Eu fiz, ó, eu ensino minhas filhas a me questionarem, às vezes de uma maneira até rude e não polida. Eu tenho um objetivo básico, eu assumo esse viés. Eu quero que ela aprenda a não se submeter ao masculino como elemento imperativo. Eu não quero. Eu vou pagar um preço, vou, porque tudo que você faz de um lado tem outras repercussões. Eu tive que escolher. Então, o que é que eu faço? Escolha e pague o preço. Só não culpe depois a sociedade pelas suas escolhas. Escolha e pague um preço. Eu estou pagando um preço, porque isso enviesa positivamente de um lado e negativamente de outro. Mas eu prefiro que minhas filhas me questionem desse jeito, como se quase me afrontando, e por vezes me afrontando, que eu tendo que dar meus nós de cintura, do que cresça uma pessoa calada, submissa, certo, aos outros. Então, esse é o espaço, porque a gente normalmente funciona daquele jeito. Nós queremos pintar o outro à nossa imagem e semelhança. Não aceitamos a diferença do outro. E nós, frente ao outro, quando nós podemos estar no lugar do leão, nós fazemos assim. Mas veja que ali não é um coelho, é uma raposa. Porque aqui todo mundo é predador. Não tem ninguém aqui que seja coelhinho. Todo mundo aqui é predador. Quando pode, está no lugar do leão. Às vezes com a maior doçura. Às vezes com a maior doçura. Então, por isso que eu estou dizendo que não é fácil. Porque, você lembra da história da lagartixa? Eu vi a pessoa falando aqui, oba, não, vai comer 1 quilo de sal comigo. E eu como bem pouquinho, eu também gosto de cozinhar, né, que eu tenho uma história familiar de hipertensão, eu tenho dificuldades, como todo mundo tem. Mas o que é a ideia é buscar se enxergar, aonde eu estou impondo convicções, em vez de aprender a respeitar a liberdade e o direito do outro. Para que, quando eu busco um significado, eu possa considerar direitos e deveres, como diversidade de aptidões, eu entender que orientação sexual são aspectos relacionados a isso. E eu não quero dizer que o certo é só uma coisa ou só outra coisa. É onde eu seja capaz de entender que a importância de modificar as condições sociais adversas diz respeito à saúde, educação, habitação do indivíduo em sociedade, leva ele a ter uma vida digna. E, dentre isso, respeitar a orientação sexual que a criatura tem. Porque de dignidade quanto a moradia, saúde, segurança e alimentação, a gente já consegue visualizar qual é a tortura para alguém que tem uma orientação e, por medo de se expressar socialmente, sufoca aquilo durante anos. E a gente brinca dizendo, saiu do armário. Vai, criatura, ser você que está lá dentro, para você chamar que isso é armário. E nós tirarmos os estereótipos. Isso é também família. Mas, Fernando, você disse que a sociedade não é a família. As pessoas achavam que casais homossexuais, os filhos seriam... Não, não tem relação entre esses elementos. Vários estudos já apontam para esses aspectos. Seja masculino, seja feminino. Agora, mas é diferente. A mesma coisa. Um assume o papel mais do masculino, o outro mais do feminino, do paterno e do materno. A questão é como isso é constituído. Por que ser 2 homens, 2 mulheres, ou uma família reconstituída, onde Maria é minha filha, mas não é de Joana. Joana tem um filho que é filho dela e não é meu. E tem Pedro, que é filho meu e filho dela. Qual o problema? Quando eu vou falar com a filha dela, ela diz, você não é meu pai. Quando ela vai falar com meu filho, ela diz, você não é minha mãe. E quando vamos falar com Pedro, ele diz, com os 2 vocês tratam diferente. Por que me tratam assim? Então, não é fácil lidar com a educação de transformação de sociedade dentro daquilo que é a célula da sociedade. E o que é que você quer com essa aula, Fernando? Entenda que é difícil. Se é difícil, assuma a sua ignorância e busque o quê? Respostas. Literaturas, vários aspectos que falam sobre isso, para que eu não queira resolver como se eu estivesse inventando a roda.
E aí, o que é que a gente vai precisar? Eu estou supondo que a gente faça uma coisa. Seja capaz de olhar as nossas atitudes. Olhando para as atitudes que eu estou chamando de máscara, né? Aqui eu sou facilitador, quando eu estou na aula, eu sou aluno, quando eu estou na frente com o meu paciente, eu sou o médico, quando eu estou na frente do dentista, eu sou paciente, hoje eu estava assim, eu tenho um pavor enorme daquelas injeções. Então, veja, são funções diferentes, máscaras diferentes. Mas quando eu estou lidando com minha mãe, que ainda é viva, com a mesma forma que eu lido com minha filha, eu estou perdendo o espaço de ser filho. Quando eu lido com minha filha, como se eu fosse o filho de Iracema, eu estou perdendo o espaço de ser pai. Cada uma dessas funções tem seus aspectos. E precisamos, ao falar de uma sociedade melhor, saber enxergar isso e transformar, utilizando isso como uma forma de se educar a que as atitudes que eu estou tomando aqui como facilitador, como aluno, como filho, sejam coisas que integrem valor à pessoa que eu sou. E esse valor se integra quando eu olho a partir daquela ótica do Espírito que foi o início da minha fala. Que me levam à sociedade, então, melhor, porque eu vou entender exatamente isso. Nós não nascemos de nossas mães. A vida que nos ensina dá luz a nós mesmos várias vezes. E, às vezes, aquele filho vai sair, aquela filha vai sair, vai fazer um caminho, e, na volta, eu vou dizer, está vendo o que eu lhe disse? Quebrou a cara. Não. Isso não é educação. O que foi que aconteceu? Como foi? O que você passou? O que foi que você aprendeu? O que eu tenho a aprender a partir da sua jornada? Porque justamente querer limitar a vida do outro ao que eu acho que é a melhor vida, certo? Tem que ser ponderado para olhar verdadeiramente o que é isso. Porque dessa forma eu vou entender que quanto maior a evolução de um espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar seu destino. Meu amigo que ia falar a última fala para poder depois concluir. Professor, rapidamente, esse personagem aqui que fala contigo, né, naturalmente acredita em muitas ficções. Por exemplo, ser brasileiro é uma ficção. A partir do momento que eu atravessar a fronteira do Brasil, que eu for para a Argentina, eu vou perceber que a terra é a mesma, né? Então, assim, naturalmente, aí já temos uma divisão ficcional da minha existência, né? A mesma coisa atrelada à raça, gênero, enfim, podemos aí debater infinitamente sobre isso. Pois bem, então me parece que, à luz do que o senhor está trazendo, é uma forma de nós alcançarmos uma sociedade genuinamente igualitária, né? Enfim, fraterna, seria transpormos essas barreiras, né? Ou seja, nos enxergarmos talvez como uma sociedade humana. Mas eu me recordo que ontem, né, praticamente, a humanidade enfrentou aí uma Segunda Guerra Mundial, e onde todos os limites possíveis e imagináveis foram testados, e aí começamos a pensar nisso e criamos a ONU, né? Que hoje a gente sabe que não dá uma certa vazão a esse senso de coletividade, né? Então eu gostaria de saber a opinião do senhor, se o senhor tem alguma sugestão, o senhor tem algum ponto de vista. Não seria um exercício de futurologia, tá? Mas de que forma, então, nós poderíamos transcender essas barreiras do eu concretamente e alcançarmos, de fato, essa sociedade genuinamente igualitária? Porque me parece que, até na história global, isso é absolutamente inusitado, né? Me parece que nós, enquanto humanidade, ainda não tivemos a oportunidade de pensar com relação a isso, né? Inclusive, quando a nossa sociedade pisa ali na Lua, daqui a pouco vai pisar em Marte, a gente ainda fala, pô, foram os americanos que foram, né? Ou são os chineses que irão, né? Então, assim, o senhor tem alguma opinião pessoal sobre isso, do que é que deveria acontecer, ou do que é que pode estar acontecendo para compartilhar conosco? Obrigado. Tem um filme chamado Até o Último Homem. Já assistiu? Tem um filme chamado Até o Último Homem. Fala a história de um homem que foi convocado para a guerra e ele não queria matar ninguém. E ele vai para a guerra. Então, essa seria a resposta que ele daria. E eu quero que os outros assistam. Até o Último Homem. É quando eu não preciso que os outros façam para que eu faça. Essa sociedade igualitária só é possível se eu acreditar que ela começa em mim. Se eu esperar que ela comece nos outros, ela será exatamente obra de ficção. Então, eu preciso ver em mim. Mas vão me matar. Quantos já morreram para que tenhamos hoje uma liberdade que não tínhamos? E quantos ainda morrerão para que essa liberdade seja ampliada? Só que quem morre é o personagem. E o espírito retorna em uma sociedade melhor do que a que era anteriormente. Enquanto sociedade, estamos
melhor. Não na velocidade que nós queremos, não da forma que nós queremos. E pensar nisso como se fosse um pensamento ufanista é irreal. Eu não vou falar de Jesus, porque se coloca se foi mito, se não. Esse filme fala de um fato real. Até o último homem vai para a guerra e decide que não vai matar e vai salvar vidas. E vai fazer diferente, inclusive arriscando a própria vida. Então, a questão é que eu quero mudanças, mas eu não quero pagar o preço dessa mudança se esse preço recai sobre meus ombros. Porque eu quero outros ombros para dividir. Não. Os homens que modificaram a história, eles modificaram porque assumiram em seus ombros pagar o preço daquilo que estavam fazendo. Mas, Fernando, você falou dos que deu certo e os que deram errado também. A gente erra, e quando a gente valoriza aquilo que a gente erra, a gente dá um salto. Porque a gente aprende através daquilo, sem precisar passar por um castigo para que o erro seja, então, equacionado na velha lei de crime, culpa e castigo. Então, isso traz um olhar, e quando eu estava descrevendo para ele que eu falei do filme, tem um outro filme que eu gosto também, acho fantástico, falando um pouquinho disso. Aí é mais ficcionista, O Homem Bicentenário. Ele queria ser considerado humano. Para ser humano, ele precisava ser mortal. Ele fez vários avanços, certo? Então, qual é o valor? O que é ser humano? O que é ser humano? Então, para que isso possa ganhar uma outra expressão, irmã Dulce, no filme dela, falando sobre a vida dele, isso foi real, né? Ela pedia esmolas. Aí chega na feira e pede a esmola para o barraqueiro. O barraqueiro estava gripado, aquele que faz... Ele faz... verdão na mão dela, assim, né? E aí ela põe aquilo, passa no rosto, no vestido e diz, esse é o meu, e para os meus meninos. Enquanto eu não for capaz de reconhecer o valor, de não me limitar, não limitar a minha liberdade, a minha capacidade de ir além, a ignorância do outro, não vamos alcançar essa sociedade. Eu preciso olhar a partir de uma outra ótica. E aí eu faço. Eu faço porque quando eu encontro algo, o desafio para mim não é sofrimento. O desafio para mim é possibilidade de crescimento. O desafio para mim é sacrifício, mas não é sofrimento. É sacrifício porque mudar como somos é sacrifício, é o sacro ofício de cortar na própria carne, mudando os protocolos comportamentais para se dar a oportunidade de viver uma outra coisa. Então, e quando a gente olha para isso, eu gosto desse texto, ninguém pode construir em meu lugar as pontes que eu preciso passar para atravessar o rio da vida, de minha vida, minha encarnação. Ninguém, exceto eu, só eu. Existem, por certo, atalhos sem números, certo? Aquele TikTok que você vê em 1 minuto, né? O cara falando coisas fantásticas. O outro que em 3 minutos sintetiza tudo. O outro que diz que se eu doar, eu fizer caridade, está tudo resolvido. Tudo isso são atalhos e pontes. E eu ainda fico sendo seguidor de Manuel, Joaquim, semideuses que vão se oferecer para me levar além do rio. Me siga que você chega lá. Siddhartha Gautama estava caminhando junto com Govinda. E eles passam por uma ponte. Estão sentados, né, na praça, e tem uma ponte. E pela essa ponte vem o Buda. O Buda não é uma pessoa, é um status que você alcança ali de espírito. E vários seguidores atrás dele. E aí Govinda diz para Siddhartha, né? Siddhartha, vamos lá, é ele iluminado, a gente vai. Ele fala, não. Ele diz, por que não? Essa é a iluminação dele. Eu quero alcançar a minha. Então, é esse olhar que eu preciso. Por quê? Porque se eu ceder a essas coisas, eu vou vilipendiar, hipotecar a minha própria pessoa. Eu viro seguidor de algo ou alguém. E quando eu viro seguidor de algo ou alguém, eu me perco. Então, eu preciso entender que só existe para mim um único caminho. E por quê? Porque só eu posso passar por ele. Ninguém pode passar em meu lugar. Aonde é que leva? Eu não devo perguntar. Eu devo caminhar. Porque só se
aprende caminhando. O barco que foi feito e preso ali ao cais, bem amarrado, ele vai viver durante 20 anos, como barco não, como uma casa. Porque o barco é aquele que singra o mar. Porque o que faz o barco é navegar e não ficar boiando em cima da água. Então, segurança, quem espera a segurança não vive. Arrisque e pague o preço. E, nesse arriscar, tenha empatia e compaixão com o outro. Porque aí, dessa forma, você vai entender que quando Friedrich Nietzsche disse isso, eu sei que muitos aqui ficaram calados, mas calados para fora, porque eu duvido que tenham ficado calados para dentro. Porque nós estamos falando das questões que são humanas. E, a partir daí, eu vou entender que existe, sim, um mentor. O grande mentor que existe sou eu, e mais ninguém. Então, a partir daí, eu não cultuo mentores, que é o que o Espiritismo traz. Ele é iconoclasta, certo? Ele destrói, dissolve. O único grande espírito que tem sou eu. Eu tenho que assumir fazer isso, porque quando eu assumo fazer isso, os outros estão também comigo. E quando eu fico à espera de encontrar esse espírito, eu não faço nada. E assim eu concluo sociedade e igualdade. Liberdade e igualdade na sociedade. E o que eu queria partilhar com um pouquinho de vocês, essa minha tensão interna, porque isso é uma tensão, porque dista muitas coisas entre o que fala-se e o que faz.